Eu vou dizer que eu tô impressionada comigo mesma. Eu consegui a proeza de irritar dois grupos antagônicos no mesmo vídeo por razões diferentes. De um lado, bolsonaristas, do outro, petistas, talvez lulistas. Por um lado, pode ser um bom sinal, como apontou um espectador aqui nos comentários, sinal de equilíbrio. Por outro, é uma boa representação do zeitgeist que a gente vive. Eu gosto de usar essa palavra porque ela resume o conceito de espírito do tempo. Esse termo, zeitgeist, foi criado pelo filósofo alemão Johann Gottfried von Herder. Tá boa a minha pronúncia? Deve estar horrível, né? Era como ele se referia ao reflexo do período em que as pessoas vivem, juntando tudo: cultura, costumes, hábitos, valores, tendências de moda, ideias, tudo. É uma ferramenta importante para entender como ideias e valores moldam a sociedade ao longo de um período. Isso serve para a política também. Na política, o zeitgeist descreve as ideias predominantes, as questões que estão no centro das discussões e as atitudes gerais em relação ao governo, à sociedade, ao poder. E compreender o zeitgeist político de uma época é essencial para entender como as políticas são formuladas, como as eleições são disputadas, como os movimentos sociais se desenvolvem e como as pessoas se comportam. Por exemplo, o zeitgeist político nos anos 1960 foi caracterizado por movimentos de contracultura, protestos contra a guerra do Vietnã, avanços nos direitos civis e um questionamento generalizado da autoridade estabelecida. Agora, o zeitgeist político atual pode ser influenciado por questões como mudanças climáticas, desigualdade econômica, tecnologia, globalização e autoritarismo. Não precisa ser muito esperto para entender que o momento é de polarização, mas é bem interessante ver como as pessoas nem sempre percebem o quanto alimentam essa polarização e o autoritarismo. O problema é sempre o do outro, não é mesmo? Fazia tempo que eu não batia esse papo aqui com vocês, trazendo alguns comentários, comentando os comentários. Eu resolvi selecionar alguns para tentar estabelecer algum diálogo, se é que isso é possível, mas também mostrar um pouquinho o problema da falta de diálogo, da falta de ouvir o outro, da falta de aceitar opiniões divergentes. Vamos lá? Bruno, roda a vinheta. Quais são os filmes que mais fazem sucesso hoje? E as músicas? Como é que as pessoas vivem? Como é que as pessoas se divertem? Que tipo de roupa usam? Como é que elas se relacionam? Tem mais ou menos filhos? Todas essas respostas ajudam a gente a entender a atmosfera cultural, intelectual e política da sociedade. Esse é o zeitgeist. A gente discute muito aqui no meio a ascensão do autoritarismo. Se era uma onda passageira ou não, a gente sabe que não é. E o Brasil e vários países testemunharam a sensação de líderes com tendências autoritárias, que frequentemente empregam retórica nacionalista, populista e anti-institucional. Até dei uma gaguejada. Esses líderes muitas vezes promovem uma agenda política centrada no nós contra eles. E o reflexo dá para ver nos comentários do meu último vídeo. Muito xingamento, que é uma pena, mas o que mais se destaca para mim é a profunda incapacidade das pessoas de divergência. Foram muito poucos os que disseram não concordar comigo e embasaram a sua discordância. É uma pena. Eu vou trazer alguns comentários que eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso e continuar discordando, mas numa boa. Pode ser? Vamos lá, então. O Domingos Ribeiro 2384. Eu não entendo vocês, jornalistas. O que está acontecendo? Eu assisti 1000 vezes o discurso do Lula, não encontrei em nenhuma parte Lula comparando o que está acontecendo com os palestinos, o mesmo que aconteceu com o Holocausto. Lula falou que Hitler matou milhões de judeus, mas não falou a palavra Holocausto. Vamos lá. Gente, o Lula, de fato, não utilizou a palavra Holocausto durante essa entrevista que ele concedeu em Addis Abeba, que é a capital da Etiópia. Mas o termo está diretamente ligado ao extermínio do povo judeu, justamente a ação mais grave cometida por quem? Hitler,
contra um povo. Lula disse o seguinte: sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Ele disse isso durante essa entrevista. Gente, ele pode não ter usado a palavra, mas ele fez essa comparação. Vocês gostem ou não. Tem uma outra questão nessa comparação que o Lula faz quando ele diz: não existe em nenhum outro momento histórico. Primeiro que, sim, há dezenas de outros exemplos de genocídios que já aconteceram ou que estão acontecendo no mundo, além do que aconteceu na Alemanha de Hitler. Mas o que aconteceu na Alemanha de Hitler não tem paralelo no mundo. E tem uma coisa que eu sempre fico pensando: a gente está num momento discutindo tanto o que ofende, o que machuca, que piadas ofendem, que piadas machucam, que coisas que são ditas ofendem minorias e grupos. Por que neste momento não podemos levar a sério esse grupo, que também é um grupo minoritário de judeus, dizendo que sim, ficam machucados e ofendidos quando se faz uma comparação nesse sentido. O Lula saiu muito mal nesse sentido, porque ele poderia ter feito uma crítica diretamente ao Netanyahu, ao governo de extrema-direita. Tem que repetir para vocês, para quem ficou tão irritado comigo, entender o que eu estou falando, ao governo de extrema-direita que ocupa hoje o poder em Israel, mas ele tinha que medir as palavras e saber exatamente a quem ele estava endereçando essa crítica. Do jeito que ele falou, primeiro que ele coloca o Holocausto de uma forma relativizada. Segundo, da forma como ele falou, a crítica parece direcionada a todos os israelenses, a todo o povo judeu. Gostem vocês ou não, gente. Eu não posso fazer nada em relação a isso. Vamos lá para mais pergunta. A Verônica da Silva 9009. Pausa no vídeo de novo. Ela já tinha feito um outro comentário, mas já está dentro do que eu comentei antes. Lula não conseguiu mudar nada em suas palavras? Nem vou te mostrar que os fatos te contradizem totalmente. Afinal, a jornalista aqui é você. Você tem que colocar os fatos. Já reparei que você é a favor do genocídio inimaginável que acontece em Gaza nesse momento. E digo isso baseado em outro vídeo seu aqui. Dito isso, nem vou continuar assistindo suas narrativas aqui. Gosto de fatos, verdades. Fui. Ô, Verônica, eu lamento muito que você tenha ido, porque você é um exemplo perfeito do que eu falo, dessa polarização, da falta de diálogo e da falta de capacidade das pessoas de discordar, sem debater, sem ir adiante. Existe de fato alguém favorável a um genocídio, a não ser pessoas que estão no poder? Não, eu não sou favorável ao genocídio, muito pelo contrário. Me preocupa muito tudo o que está acontecendo lá desde o dia 7 de outubro de 2024. Agora, eu vou mais nesse comentário que você fez aqui. Lula não conseguiu mudar nada com suas palavras? Não, não conseguiu. Ele não conseguiu fazer uma única pessoa no Brasil mudar de opinião. Ele não conseguiu mudar a opinião de nenhum líder autoritário, pelo contrário. Você começa a olhar as análises internacionais, o que está saindo nos jornais de fora, a análise que tem rolado lá fora, em vários jornais, você pode ver com seus próprios olhos, já que você gosta de fato, é que Lula, na verdade, pode acabar se isolando com essas falas que ele tem repetido, aliás, já repetiu além dessa vez na Etiópia mais 2 vezes, ou seja, ele está dobrando a aposta. Será que vai valer a pena? A gente pode conversar depois, daqui a um tempo, sobre isso. Vamos lá, o Joel do Holanda, me explica melhor, como é que eles vão dar um golpe de Estado na Avenida Paulista se a sede do poder está em Brasília? Aí vai para o outro lado. Mas ninguém falou que os bolsonaristas iam tentar dar um golpe de Estado. Isso já foi feito lá atrás e vimos que não deu certo. Na verdade, assim, o que eu deixei muito claro no vídeo da semana passada é que o que o Bolsonaro ia tentar fazer era uma demonstração de poder. E nós vimos que ele conseguiu, porque
essa discussão de 700 mil, 185 mil, 30 mil, sinceramente não faz a menor diferença. Tinha muita gente acompanhando pelas redes sociais, teve uma repercussão muito grande. Eu não acho que vai mudar o futuro do Bolsonaro. Eu não acho que o Bolsonaro vai deixar de ser preso. Eu acho que o Bolsonaro vai ser preso. Mas que, de fato, ele mostrou que ele ainda é uma grande força política e que os seus herdeiros políticos ainda dependem dele, seja quem quer, sei lá, Michele, Tarcísio, os filhos, isso ele mostrou. Mas não, acho que ninguém ia ser maluco de tentar dar um golpe de Estado. De novo, em Brasília. Em São Paulo, muito menos, né? E mais uma, Beatriz Félix 6657. Isso não é uma investigação, e sim uma perseguição. Gente, vamos lá. Não é uma investigação só. São várias investigações. Tem Baleia Jubarte, que vocês podem não levar a sério, mas enfim, é uma das investigações. Tem 8 de janeiro, tem Minuta do Golpe, tem as joias. Lembram das joias? O que mais que tem? A carteirinha da vacina que ele falsificou. Vocês bolsonaristas, vocês que apoiam o Bolsonaro de todas as formas, vocês podem achar que são alguns desses. São crimes menores, ou que esses crimes não existem, ou que seja uma perseguição. Mas esses crimes estão aí, por isso estão sendo investigados. E é por isso que eu digo que o Bolsonaro vai ser preso. O Leandro Deon 1232, ele fala o seguinte: 57% validam o resultado das eleições, que foi um dado que eu trouxe lá na semana passada, e diz o seguinte: é maioria, mas é insuficiente. Leandro, vamos combinar que isso é só uma pesquisa. Isso mostra, na verdade, como existe uma polarização muito grande no país, que tem a ver com uma coisa que eu já gravei, já falei muito nos vídeos anteriores, sobre o viés da confirmação, que as pessoas só acreditam no que elas querem. Agora, não vai mudar o resultado da eleição. Lula é presidente, ele não vai deixar de ser presidente. Eu concordo com você quando você diz que é insuficiente para trazer algum tipo de tranquilidade nesse nosso momento político, mas isso não vai mudar nada. Eu acho que é um bom balizador de como estão os ânimos no país, né? De como é que a gente está com essa divisão política, mas não vai mudar nada. Não interessa se 57% é insuficiente ou não. Vamos lá. Xingamento, 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 mais xingamento, 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 xingamento. Como era um vídeo criticando muito o bolsonarismo e o Bolsonaro, tem muito mais xingamento dos bolsonaristas, mas os petistas, os lulistas também estão me xingando muito. Aqui, ó, o Paulo Roberto Isaías 9222. A declaração de Lula foi correta, vocês gostam de culpar o Lula. Isso é um exemplo perfeito de como as pessoas acham que o jornalista está sempre perseguindo alguém. Eu ouvia muito isso na época que o Bolsonaro estava no poder. Então, qualquer crítica agora que se faça ao Lula, eu ouço a retórica mesma, eu ouço exatamente as mesmas coisas. Vocês gostam de culpar o Lula, vocês gostam de perseguir o Lula, vocês gostam de cobrar coisas que não têm importância no governo Lula. Eu vejo isso muito nos comentários. E não é verdade, é uma questão de você poder criticar quem está no governo. É a velha frase do Milor, maravilhosa. Imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Isso, eu acho que define tão bem qual é o papel da imprensa. A gente não está perseguindo ninguém, a gente está vigiando, criticando, fiscalizando o governo vigente. É só isso. Não tem perseguição. Vou trazer mais uma aqui que eu até achei, enfim, achei a pessoa espirituosa. O Fast Track 2003. Será que ele nasceu em 2003? Você é cis? Você deve ter visto essa pergunta aí rolando, porque foi feita pelo Bolsonaro. Eu sou, sim, uma mulher cis. O que significa isso? Não é uma coisa tão difícil de entender.
eu me identifico fisicamente e biologicamente como mulher. Ou seja, eu sou uma mulher cis. E essa pergunta foi feita para o Bolsonaro no dia que ele foi prestar esclarecimentos e resolveu ficar em silêncio, não falou nada. Perguntaram para ele na Polícia Federal se ele era cis e ele não soube responder. Eu acho que, honestamente, eu acho que a maioria das pessoas no país não saberia responder. Isso ainda não é uma coisa tão difundida, tão falada, e não há pecado nenhum em você dizer que não sabe o que é e perguntar o que é e se informar. Então, sim, o Bolsonaro, respondendo por ele é um homem cis, que se identifica biologicamente com, enfim, e fisicamente com a sua condição de homem. E como ninguém é de ferro, vou terminar aqui trazendo um elogio para vocês verem que a gente não toma também só pancada. O Aldo Lamel. Eu costumava buscar informação com a BBC, com a Deutsche Welle, gente, o meu alemão, e G1 apenas, mas o tom moderado do meio me faz incluí-los na minha rotina, acompanhando por hora, ou seja, ele está de olho na gente. Fica de olho na gente, porque inclusive esse ano a gente vai ter muita novidade na nossa programação. Gente, eu fico por aqui, juízo, um beijo e até semana que vem.